Tem que ser, hein? E ainda bem que não é tão gente. Bom dia, irmãos. Louvamos ao nosso Deus por esse privilégio de estarmos juntos de novo, né, irmão Guilherme? Vamos orar, irmãos, mais uma vez, agradecendo a Deus pela bênção, podemos estar juntos para falarmos sobre o Senhor. Deus amado, este serviço de adoração que a tua igreja reunida aqui presta ao Senhor, é um serviço não só para usufruirmos da presença um dos outros, para que juntos formássemos o teu corpo em adoração. Mas é também, Senhor, um ajuntamento mobilizado pelo teu Santo Espírito, movendo os nossos corações para ouvi-lo, para usufruir do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E a minha oração, ó Deus, é que, de fato, esse tempo aqui seja esse tempo de aprendizado acerca da tua palavra. Não um aprendizado passageiro, que não terá nada a ver comigo amanhã, mas um aprendizado que vai interferir nas minhas ações e reações no dia de amanhã. Deus, nós precisamos disto. Nós precisamos com urgência de que o Senhor nos conscientize da necessidade de ouvirmos o Senhor e praticarmos isto. O tempo urge, Senhor. De fato, Deus, nós estamos vivendo em um tempo caótico, quase que insuportável. Ainda não é, mas nós estamos caminhando para um colapso de convívio. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que cada um que aqui está, que cada um que se reúne hoje em torno da tua palavra e da tua presença, seja desafiado pelo teu Santo Espírito a aprender do Senhor e praticar o que o Senhor está ensinando. Por isso, Deus, fala o nosso coração, mobilize-nos, ó Pai, para estarmos em mais íntima comunhão com o Senhor, para usufruirmos, ó Deus, dessa familiaridade com o Senhor e mostrarmos para o mundo que é algo sobremodo excelente a ser buscado e vivido, experimentado por qualquer pessoa. Deus, nós te pedimos isto para o nosso próprio bem e para a honra e glória do teu nome, que assim será. Abençoe também, ó Deus, os nossos irmãos que estão conectados conosco via internet. Que o teu Espírito Santo igualmente esteja trabalhando o coração de cada um. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando a questão de ouvirmos Deus.
Claro que quando a gente trabalha essa realidade, a gente entra no foco principal da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita para que o ser humano pudesse ouvir Deus falar. Mas algumas realidades acontecem na nossa trajetória que a gente vai perdendo com o passar do tempo e pela concorrência, chamando a nossa atenção, a gente vai perdendo essa habilidade de ouvir Deus. E hoje eu quero deixar Abrão um pouquinho lá, porque eu ainda não cheguei a Abrão propriamente dito, mas eu quero diagnosticar com os irmãos, através do texto sagrado, algumas coisas que nos impedem de ouvirmos a Deus. E a maior frustração, irmãos, do portador da palavra de Deus é a sensação de que os seus ouvintes não estão interessados no que Deus está falando. Para mim, esta é a frustração maior do ministério. E às vezes a gente racionaliza para não carregarmos um peso maior do que nós, é de que não são para todos. Esse é um escape que eu uso. E quando eu esqueço, a Simone se refere a ele. Quando eu fico jororô, e fico várias vezes, inúmeras vezes, ela diz, bem, aí ela pega um exemplo da trajetória nossa e diz assim, não é para todos. E a gente vai caminhando para não sobrecarregar a nossa vida, acreditando que isso é verdade. E eu tenho provas para acalentar o meu coração de que isso é verdade. Por exemplo, se eu olhar para a igreja presbiteriana de Caruaru, que foi uma das igrejas que eu mais sofri em todos os sentidos. Está aqui a Leir, que foi minha ovelha lá. E ela sabe disso. Do que ela sabe que não foi fácil. Agora, tem muita coisa que a Leir não sabe. Mas eu posso pensar em pastores que saíram do meu ministério, do ministério frutífero, da Norme Jardelita, no sertão de Pernambuco, da Leir, que completa quase 20 anos comigo aqui, da mesma maneira, ela era comigo lá em Caruaru. Eu fico pensando e dizendo, puxa, não é para todos de verdade. Mas aí no fundo, irmãos, é o que nós ouvimos hoje, é para todos. Quando Jesus foi para as cidades, para as regiões, ministrando o evangelho do reino, a palavra de Deus, era para todos.
Agora tem uma expressão de Jesus que ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então há alguma coisa de extraordinário no meu ouvir. Não é só a palavra de Deus sendo pregada. Eu tenho certeza, irmãos, que na maioria das vezes, nesses 17 anos que aqui estou, Deus falou. Absolutamente, eu tenho certeza disso, porque Ele falou comigo. Eu ouvi, eu transmiti para a igreja isto. Tenho certeza absoluta que Deus falou. Mas nem todos ouviram. Nem todos ouviram. E eu quero hoje, irmãos, conversar com vocês sobre isso. Deus está falando, mas nós estamos escutando. É aqui que é o ponto. Para mim e para você hoje, Deus está falando. Mas nós estamos escutando, irmãos. Por isso que eu quero ler com os irmãos a história fantástica de Samuel. Esse homem que fez uma diferença muito grande entre o povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 3. Eu quero ler, irmãos, esses 21 versículos, para que os irmãos não sejam tentados a terminar a leitura se eu parar apenas no verso 14. Eu perguntei, e não precisa ir de longe, eu agora não sei o número exato, mas a Letícia assistiu o Titanic mais de 10 vezes. Então a gente não tem nenhum problema ler a Bíblia e repetir as suas histórias mais de 10 vezes. Porque quanto mais você vai assistindo, mais detalhes você vai percebendo. E às vezes a gente quer assistir um filme que nós assistimos há muito tempo. Qualquer dia desse eu vou assistir um filme que eu já assisti várias vezes, chamado Horizonte Perdido. Um dia desse eu estava pensando sobre aquele filme, falei, vou assistir de novo. Shangri-La. É algo parecido com a realidade que Deus nos dá. O jovem Samuel, 1 Samuel capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca,
antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu Eli a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torne a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torne a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e a nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Domingo passado eu já falei alguma coisinha sobre Samuel. Samuel vem de uma família fantástica. Essa mãe de Samuel, como a maioria das mães, como a minha mãe, era uma mulher muito forte espiritualmente. Ela foi capaz de colocar diante de Deus a sua maior angústia e fez isto em público.
Ana derramou a sua alma diante do Senhor e o Senhor a socorreu. E ela não contou para ninguém no primeiro momento, mas ela tinha feito um pacto com Deus para que Deus pudesse abrir o seu útero e ela iria consagrar a Deus o primeiro desse útero aberto. E eu disse, não é difícil pegar o Tiaguinho e trazê-lo e apresentar ao Senhor. Pegar a Olívia, trazê-la, apresentá-lo ao Senhor. E assim todos os nossos filhos. Outra coisa é deixá-lo no templo. É esquecer dele como filho. É deixar que o Deus que o deu pudesse usá-lo integralmente para que ele pudesse ser um vaso nas mãos de Deus. Samuel então passa desse lar de Ramá, um lar devocional, um lar que é piedoso, um lar em que essa mãe construiu uma realidade com Deus bem familiar, ao ponto de assumir com Deus um compromisso indizível para qualquer mãe. E por isso que Deus a abençoou com mais 3 filhos. E ele sai desse lar fantástico e vai para o lar sacerdotal, para a casa do sacerdote. E ali a adoração do Senhor, ao contrário da adoração da sua casa, era uma adoração avacalhada. Era uma adoração feita sem temor e tremor diante de Deus. E Samuel, como diz a palavra, ele ministrava perante o Senhor. Aqui, segundo Joséfos, Samuel e os irmãos sabem, Joséfos é o historiador judeu mais antigo do primeiro século. Ele escreve dizendo que Samuel tinha mais ou menos 12 anos. Ele foi entregue para Eli mais ou menos com 8 anos de idade. Então Samuel, até os 8 anos, eu entendo que Samuel foi instruído nas leis judaicas pela mãe e pelo pai. E eu creio aqui mais o pai, mais a mãe. Porque o pai eu acho que era a mãe que era o sacerdote de casa. Porque foi ela, se olharmos, ela toma todas as providências, ela que vai, ele acompanha a mãe, ele está, mas ele é abençoado por essa firmeza de fé que a esposa tem. Então, Samuel, ele serve o Senhor, ele ministra perante o Senhor sobre a orientação de Eli. No momento em que Deus deixou de falar. Agora, presta atenção numa coisa, irmãos. Deus deixou de agir na vida da congregação de Israel. Mas Deus não deixou de falar a Eli. Deus disse que tinha avisado Eli. Falei com ele. Mas o sacerdote, a voz de Deus entrou no ouvido e saiu no outro. Ele não tinha nem mais referências para trazer os seus filhos e aferi-los. Não tinha mais. Ele deixou cada filho viver e ministrar, eram sacerdotes. Eram herdeiros, eram os nossos filhos. Que por herança herdaram a igreja, que por herança herdaram a cultura de adoração. Herdaram o sacerdócio por herança.
Porque o bisavô, o avô, o pai eram sacerdotes, da linhagem de sacerdotes. Mas ao sacerdote Deus não calou, Deus não falou para falar, mas Deus falou ao sacerdote, ele fez ouvido de mercador. Deus quer acertar a casa do sacerdote, para depois falar às pessoas. Se o sacerdote não ouve a Deus, então para que Deus vai falar, irmãos? Se a própria pessoa que ministra em nome de Deus não ouve a Deus, então para que Deus vai falar? A palavra era rara. Deus não manifestava-se com frequência. A palavra de Deus naqueles dias era rara. Não havia revelação generalizada. Os líderes espirituais eram corruptos. E o povo de Deus não estava obedecendo à lei. Então, por que Deus deveria dizer algo novo para eles? E nós achamos, irmãos, que Deus vai continuar fazendo papel de palhaço. Deus pode calar, irmãos. Sabe essa voz de Deus que fala à nossa alma? Quando você lê a palavra, quando você ora diante da palavra, quando você vai ao culto e Deus usa alguém para falar ao nosso coração, Deus pode parar de falar assim. A jurisprudência. Ele já parou de falar lá atrás. Ele pode olhar e dizer, já que não obedece, já que os líderes espirituais estão loucos, então vou parar de falar. E aí, irmãos, nós vamos ter aquilo que é o clamor do Novo Testamento, onde as pessoas querem ouvir mentiras. Aí você vai, mas os templos estão cheios. Templo cheio não significa que Deus está falando. Deus fala quando o seu povo tem um coração voltado para obedecê-lo. Ele fala até para condenar esse povo. Ele fala. Agora é frustrante, irmãos. É frustrante eu pregar uma mensagem que Deus está falando para mandá-los para o inferno. Esse não é o sentido principal de se pregar o Evangelho. O Evangelho é pregado como nós acabamos de ler agora, para que o Evangelho da graça invada as pessoas e cure as suas mazelas e doenças espirituais, físicas. Mas quando esse povo não ouve, eles estão morrendo. Não obedece, é a semelhança da palavra dada a Samuel. Eu falei para ele, ele não ouviu. E aqui, irmãos, tem alguns detalhes no texto que às vezes a gente passa despercebido, porque isso aqui é uma historinha de escola dominical. A gente barateia muito, irmãos, as histórias que é contada para as nossas crianças lá na escola dominical. A gente não tem um currículo para dizer para aquelas pessoas que
há algo mais na vida de Sansão, na vida de Noé, na vida de Samuel, que precisa ser buscado à medida que eles vão tornando-se adultos. Mas a gente fica com aquela questão na cabeça daquele Samuelzinho que diz, fala Senhor, pessoas oram. Mas o que de fato esse texto transmite? Primeira realidade, irmãos, além dessas outras, é que Deus chama Samuel 2 vezes. Ele chama o nome dele por 2 vezes. E aqui eu quero linkar, irmãos, a mensagem que deu origem a essa, que foi o start no meu coração, ouvindo o reverendo Roberto Bittencourt. Quando ele falou, e eu tenho certeza que todos nós fomos edificados naquela noite. Eu fui para casa muito satisfeito, primeiro de ter revisto o meu colega, que já há mais de 35 anos eu não via, mas ouvir da boca dele aquele testemunho, eu sabia que Deus fala. Mas eu pensei, há muito mais aí que a igreja ainda não percebeu. No verso 10, ali no capítulo 10 de João, verso 3, o pastor leu esse texto. Ele diz assim, quando ele abre a porta ou a porteira do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome. Então, irmãos, Deus sabe o nosso nome. Ele não nos esquece. Ele sabe o meu nome. E ele sabia o nome de Samuelzinho. E ele chama Samuel 3 vezes. Mas ele chama Samuel repetidamente, Samuel, Samuel. Primeira vez. Depois, claro, que o escritor vai dizendo que ele continuava chamando. Exceto uma vez que ele dá uma ênfase no hebraico, dizendo, Samuel! Mas essa ênfase do hebraico é uma ênfase de repico. Ou seja, ainda assim, lendo o hebraico, eu entendo que ele está chamando 2 vezes. E por que 2 vezes? Primeiro, irmãos, é aquele texto assim, Deus estava procurando alguém para se colocar na brecha e não achou ninguém. Sabe a minha pergunta, quando eu comecei a estudar esse texto algum tempo atrás? É por que ele falou a Samuel? Será que não tinha um adulto? Para que essa mensagem tivesse peso. Mas qual seria o adulto que o pastor iria ouvi-lo? Irmãos, há um problema muito sério conosco, líderes. Os líderes acham que são donos da verdade, eles não querem ouvir as pessoas. Por isso que trabalhar com liderança é a coisa mais difícil no mundo. Porque o líder acha que ele sabe, e se ele sabe, quem é você para pôr o pitoco no que ele sabe? Deus fala a Samuel. E essa repetição, irmãos, significa ou indica um senso de urgência. Por que eu sei disso? Porque Deus fez a mesma coisa com Abraão. Quando você abrir lá em Gênesis capítulo 22, verso 11... Quando Abraão está para sacrificar a Isaac, o anjo do Senhor, e está em maiúsculo o anjo do Senhor,
E por isso os estudiosos entendem que ali há uma manifestação da teofania, ou seja, Deus se torna em figura visível e reconhecível, para que a pessoa não assuste. E diga: Abraão, Abraão. Quando ele levanta o cutelo para matar a Isaac, esse é um grito de urgência. Deus faz a mesma coisa com Moisés. Se abrirmos Êxodo 3, verso 4, Deus repete de novo: Moisés, Moisés. Se vamos para o Novo Testamento, Deus faz a mesma coisa com Saulo. Saulo, Saulo. E essas expressões são expressões de urgência. Deus quer dizer algo e não tem ninguém para ouvir. Deus quer fazer algo e não tem ninguém para ir. Deus quer fazer algo com você e você não está prestando atenção. Então Deus tinha algo de urgente para falar e não achou a quem falar. Só o Samuelzinho. Pensa no menino de 12 anos, irmãos. Embora Samuel com 12 anos já estava se agigantando diante de Deus. Ele tinha uma mãe fantástica e eu tenho certeza que aquela mãe orava por ele todo o tempo. Mas acorda um adolescente, de 12 anos, de madrugada, para você ver o que ele apronta. E o texto diz que as lâmpadas ainda não tinham se apagado. Isso significa que não tinha amanhecido. Então ele é acordado. Ele é acordado por Deus, é acordado e acorda a Eli. Ele não se importa de ser acordado. Mas o que é interessante, irmãos, e eu acho isso bom para mim e para a sua vida, é que somente na terceira vez Eli descobriu que foi o Senhor que estava falando. Então o problema não era um problema só da igreja, era um problema dos seus líderes. E quando chega, irmãos, na liderança, a igreja está perdida. Nem Eli. Irmão, se não sou eu que estou chamando, nós estamos no templo, a presença de Deus estava lá, a gente dorme ao lado da arca, respiramos o ar da presença de Deus, pelo menos um Deus no caixote, um Deus que não se importa, um Deus alheio, um Deus que não se importa comigo, nem eu com ele, um Deus que não interfere, um Deus que eu não estou preocupado, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas sem dar a mínima. Mesmo em nome de Deus. Deus fala, irmãos, e ninguém vai ouvir. Nem o sacerdote. O sacerdote não reconhece. Quem que poderia falar aquela hora da noite, naquele lugar? Ontem meu irmão ligou pedindo opinião. Esse irmão, o pessoal da família diz, é o Daniel. Diz que não faz qualquer negócio sem primeiro ligar para mim. Eu carrego um peso muito grande com isso. Aí ele ligou, quer fazer um negócio que ele não sabe se vai dar certo. Hoje é complicado. Aí eu disse para ele, cara, vai orar. Segunda-feira você decide. Não, mas vai orar, cara. Eu vou orar por você aqui. Ora você aí. Irmão, se eu estou buscando a Deus e Deus está... Eu procuro ouvir Deus.
em qualquer coisa. Deus, o que o Senhor quer nisso? Alguém me liga desesperado, Senhor, e eu estou orando ali, Senhor, o que eu vou responder? O que eu vou fazer? O que isso está acontecendo? O que está acontecendo com isso? Buscar a orientação de Deus, e eu quero perceber Deus agindo. Eu quero ouvir Deus, porque quando eu ouço a Deus, eu não vou errar. Eu vou estar cumprindo aquilo que Deus está. E ali não percebeu o que Deus estava falando. O sacerdote não percebe, não reconhece que Deus está falando. Samuel também não sabia, porque a ele ainda não tinha sido revelado, o Senhor não tinha sido revelado. E aqui vai um peso, irmãos. Servir no templo não significa automaticamente que nós sabemos quem é Deus. E que a gente consegue ouvi-lo. Por isso, irmãos, que não há nada mais importante que o meu tempo com Deus. Meu sobrinho está aqui. Ele é o tenente do exército, o Lucas, filho da irmã da Simone. Ele veio de São Paulo ontem, sexta-noite. Claro, ele trabalhou as suas atividades do Exército até sexta-tarde, saiu de São Paulo 6 horas da tarde, 5 horas, chegou aqui por volta de 10h30 da noite. Ele foi ontem a Ribeirão Preto para pegar lá a sua inscrição, porque ele vai andar de bike 100 quilômetros hoje. É chamada trilha canavial, alguma coisa assim. Ele vai rodar 100 quilômetros de bike. Vai voltar para cá, vai para São Paulo, e hoje ainda, ele ainda vai para Pindamonhangaba, porque amanhã de manhã ele tem um curso do Exército para fazer, e o horário do Exército é 5 e pouquinho da manhã. A esposa dele disse assim, eu falei para ele abortar, tio, essa missão. Ela já fala na linguagem dele, para ele entender. Mas ele não quis. Eu falei para Simone, quando somos jovens, somos extravagantes. Eu lembrei, irmãos, que eu fui fazer um casamento de uma pessoa que eu não sabia quem era, saí de Uberaba, de moto, fui a Frutal, fiz o casamento, não me deram nem um pedacinho de bolo, nem um casinho de salgado. Eu voltei com fome para Uberaba de novo, de moto, depois do culto das 9 horas, de moto. Com a menininha linda me esperando e com a mãe dela bonita me esperando. Isso é coisa de tonto. A gente, quando é jovem, a gente não consegue ser seletivo. A gente não consegue dizer o que é mais importante na vida, irmãos. E o mais importante é estar na presença de Deus, aprendendo a ouvi-lo, do que qualquer outra atividade, irmãos. Hoje eu digo não, com uma facilidade, irmãos, que os irmãos nem imaginam. Mas eu não digo não para o meu tempo com Deus. E hoje eu estou mais lento, então eu gasto mais tempo. Por quê, irmãos? Porque isso é que vai definir todas as minhas realidades de vida. A meu relacionamento familiar, está aí a minha segunda chance com o Tiaguinho.
É isso que vai definir a minha vida, o meu ministério. A palavra que eu tenho para vocês vai definir. Então a gente precisa priorizar a conhecer a Deus, porque isso não é automático. Às vezes nós trabalhamos na igreja, nós corremos para um lado e outro, mas nós não conseguimos conhecer a Deus. Só porque a gente faz isso, só porque é bacharel em teologia, só porque é isso, nada disso dá a nós automaticamente conhecer o Senhor, ouvir o Senhor. Samuel está lá, pequenininho, e ainda não sabe, porque não conhece o Senhor. E vá aqui, irmãos, algumas perguntas para refletirmos. O que você ama mais? Você ama estar na casa do Senhor ou estar com o Senhor da casa? Ah, porque esse templo... Tem gente que mata por causa desse templo e daquele lá, muito mais. Mas não morre por causa do Senhor, daquele monte de tijolo velho. Você ama mais quem? Você está amando a obra do Senhor ou você está amando o Senhor da obra? Às vezes nós priorizamos um punhado de atividades, mas não tem nada a ver com Deus, irmãos. Tem a ver com os nossos projetos. Tem a ver com aquilo que eu acho que deve ser feito. E se não for feito por mim, jamais será feito. Quem é que eu amo nesse projeto pastoral? O Senhor da igreja ou o trabalho da igreja? Onde está o meu foco? Onde é que eu trabalho? O que é que eu faço? Porque embora Eli estando lá, embora Samuel estando lá, eles não conseguiram ouvir. Trabalhava, Samuel servia no templo, Samuel abria o templo, Samuel ministrava no templo, Samuel levava o fogo para acender, Samuel levava e Samuel pega para mim, pegava para ele. Samuel, porque Eli estava cego. E Eli, irmãos, era o sumo sacerdote, fácil de trabalhar com ele. Imagina trabalhar com os filhos corruptos de Eli. Porque havia no coração de Eli, apesar de estar ali com mofo, com alguma coisa obstruindo, mas Eli ainda tinha algo de Deus no coração. Mas os seus filhos não. Seus filhos eram corruptos. Imagina o Samuelzinho no meio daquele negócio ali. Assim, irmãos, até esse ponto, Samuel trabalhava no templo, fazendo o trabalho do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. E eu estou para perguntar para os irmãos, quantos aqui, que estão aqui, que já fizeram profissão de fé, que já paparam hóstia, que já participaram de atividades da igreja, quantos conhecem de verdade a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É o start, irmãos. É o start. Eu não posso usufruir de Deus, nada especial de Deus, se não aconteceu em mim o start dado pelo Espírito Santo de Deus, que é o dom perfeito de ter a Jesus Cristo como o Senhor e o meu Salvador. Tudo começa aqui, irmãos. Ah, fulano não está mais na igreja, porque nunca esteve.
Não é igreja. Precisamos fazer um punhado de coisa para segurar o pessoal. Irmãos, isso não é um clube. Aqui é uma reunião de pessoas salvas. Se o pastor não vai com a minha cara, ainda assim eu vou. Se os membros não vão com a minha cara, ainda assim eu os pastoreio. É assim que tem que funcionar. Eu não venho porque é agradável. Eu venho porque aqui eu usufruo da bênção de Deus, tenho o privilégio de ministrar em nome de Deus, e não há nada mais importante do que isso. Mas preciso começar com o start da salvação, irmãos. Preciso de conhecer o Senhor. Eu me lembro, irmãos, que do texto de Jacó, quando desce para casa do seu tio, ali ele está em desespero. Deus o visita. E ali ele, claro, tinha toda uma formação, ele fazia parte, ele herdou essa questão da igreja, da escola dominical. Ele herdou isso, ele herdou até o dialeto, ele herdou tudo, mas Jacó não tinha nada de Deus. Aí Deus se revela a ele. Ele fica tão apavorado com aquela visão que Deus deu que ele põe umas pedras lá e chama lugar de Betel. Casa de Deus. Aí ele vai, apronta, continua aprontando, porque ele sabe que aquela era a casa de Deus e que aquela manifestação só poderia ser de Deus. Aí ele volta. Quando ele volta, aí ele começa a experimentar Deus. E aí o lugar que chamava Betel, chama o quê? El Betel. Agora ele conhece o Deus da casa de Deus. É diferente, irmãos. É diferente. Ele agora sabia quem era o Senhor. Por isso que ele acerta a sua vida. E a partir daquele momento, ele nunca mais é a mesma pessoa. Por isso, quando nós oramos, nós não oramos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. A Bíblia diz, ore-se ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Porque quando eu encontro de fato com Deus, Deus deixa de ser um conceito. Deus passa a ser o meu Deus. Aí muda a minha história, interfere. Eu começo a buscar realidades que outrora eu não buscava, porque não me interessava. Eu não tinha apetite para isso, irmãos. Simone preocupava-se muito com a Lívia. A Lívia era muito devagar. Eu dizia para ela, bem, nem todo mundo tem um momento assim de, deixa a Lívia vai crescer, a Lívia vai aprender de Deus, a Lívia é lenta, é diferente da Letícia. Ela vai aprender do Senhor. Vamos continuar ensinando. E hoje, quando eu a vejo na igreja, envolvido no projeto, orando com o Tiaguinho, lendo a Bíblia com ele, eu vejo que é assim que Deus faz. Quando ela conhece o Deus, eu não preciso de ser o papai pastor para me dar uma diretriz para caminhar, é porque o pastor do meu pai, eu o conheço. Eu preciso de andar desse jeito com o Senhor. Agora Jacó conhecia o Deus do seu pai. Agora Jacó não poderia mais viver naquela falsidade de vida. E aí ele constrói um altar. E até hoje, segundo a Bíblia diz, aquele lugar chama El Betel. O Deus da casa de Deus. Ele o conheceu. Então, irmãos, conhecer a Deus é algo que nós precisamos
fazer isso. E tem uma porção aqui, irmãos, que eu queria também evidenciar. Quando Samuel vai a Eli, Eli instrui na terceira vez, no verso 9 do capítulo 3, alguém leia aí, por favor. Eli. Essa era a instrução. Agora, foi isso que Samuel fez? O que Samuel omitiu? Porque ele ainda não conhecia. Ele ainda não conhecia. Veja como é diferente, irmão. Samuel ainda não tinha experimentado Deus. Deus ainda não tinha se apresentado a Samuel. E por que Samuel tinha que aprender esse dialeto guetal de falar, Senhor, aqui está o seu servo, sendo que você não está lá? Irmãos, este é um problema sério que nós carregamos. Nós estamos com pessoas e ensinamos para elas a aprender o dialeto do gueto. Eu estive com um empresário semana passada, irmãos, uma pessoa bem sucedida aqui em Araraquara, e um amigo, ficou amigo ele e a esposa. Eles me disseram que os maiores problemas que eles têm é com crente. Ela me disse que por ela, a empresa deles não teriam crentes. Mas o marido, ela diz, ele tem um coração pastoral, e o senhor sabe disso. O cara chegou e diz, oh, aleluia, meu irmão, a paz do Senhor, que Deus abençoe esse lugar lindo, que Deus te deu, e eu quero vir trabalhar com o irmão para ser uma bênção. E aí leva ele depois na justiça. O que o cara aprendeu? O dialeto para tapear-nos. Samuel não quer aprender o dialeto. Se é o Senhor, eu entendo que é Ele que manda nesse negócio. E se Ele fala, eu quero perguntar para Ele o que é que Ele quer. Quando Saulo é chamado Saulo, qual que é a primeira resposta de Saulo a esse chamamento de urgência? E Saulo sabia hebraico. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor que está falando? A mesma maneira, ele não quer carregar um dialeto, ele não quer, você ora assim, não ora. Você tem que orar em nome de Jesus, você tem que buscar a realidade de Jesus quando você entender isso. E aí a gente dá um cursinho, irmãos, para as pessoas, para elas se portarem. Uma maquiagem presbiteriana ou evangélica. E aí eles ficam na rua parecendo que são evangélicos, mas não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se Paulo tivesse aqui, ele marretaria um punhado desses evangelhos, dizendo assim, isso é outro evangelho, que não é o evangelho que eu prego. Por quê? Porque não tem nada a ver com Deus, irmãos. Deus, Ele precisa ser conhecido. Deus precisa ser conhecido. E como é que Deus é conhecido, irmãos? Deus é conhecido com uma relação pessoal e íntima. Irmãos, defina para mim, eu não vou ajudá-los. Não vou ajudá-los porque é um texto bíblico bem conhecido. Defina para mim vida eterna. Eu vou começar. Jesus diz assim, vida eterna é. E há. Isso é vida eterna.
que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo como... Isso é vida eterna. Então, irmãos, nós não estamos num clube. Nós somos caminhantes para a eternidade. E como caminhantes para a eternidade, nós temos a obrigação de dizer ao mundo quem são e quais a identidade dos caminhantes. Eu vou pregar na terceira igreja. Eu falei para o conselho que a Uberlândia ficou sabendo, eu falei que ia aposentar, e aí eu acho que o pessoal falou assim, puxa vida, então vamos trazer ele antes que ele aposente, né? Então eu vou pregar na terceira igreja presbiteriana de Uberlândia, terceiro domingo de julho. E aí o presbítero já mandou para Simone o tema das palestras, identidade do cristão no mundo. Falei, puxa, que tema fácil, né? É isso que a gente precisa. Identidade. Olha, eu encontrei com Jesus, Jesus mudou minha vida. Vem para cá e veja como está diferente. Agora, irmãos, Deus está falando e a gente não ouve. A gente nem sabe quem Deus é. Por isso que a gente vive, e assim como viveu os filhos de Eli. Eu quero terminar, irmãos, contando uma história. Essa história, ela aconteceu na transição pastoral. E tem uns irmãos aí, são os pais, os familiares da Simone. É um prazer, viu, irmãos, tê-los aqui conosco. E pela leitura lá, viu, irmãos, do texto, para mim aconteceu, eu pus na igreja presbiteriana, mas a expressão lá do texto foi os diáconos. Então, na igreja batista, meu pai é batista, hoje ele é da Assembleia, porque onde ele está não tem igreja batista. O termo lá é o seguinte, aqui eu pus presbíteros, mas como vocês estão aqui, deixa eu abraçá-los aqui na história. Os diáconos que na igreja batista, os diáconos são os presbíteros, pessoas que regem administrativamente, né? Inclusive tem um moderador, irmãos que trabalham lá, e é o mesmo sentido dos presbíteros. Então é o seguinte, aquele pastor, ele foi visitar a igreja com fins de pastorear essa igreja. E ele pregou um sermão de manhã. O pessoal gostou muito do sermão dele de manhã. E aí a congregação iria ouvi-lo à noite para depois ter uma reunião com ele para definir se ele vai ser o pastor da igreja. Por isso que é dentro de um contexto batista. Aí, quando foi à noite, ele pregou o mesmo sermão. E eu pus aqui os presbíteros, relevaram, porque ele poderia estar nervoso e na hora que ele foi pregar à noite, ele pegou o mesmo esboço e aí, quando estava no púlpito, não tinha como voltar. Pregou o mesmo sermão. E aí os presbíteros e diáconos disseram, não, então vamos fazer o seguinte, está nervoso, mas vamos convidá-lo assim mesmo. O sermão tem uma presença fantástica, autoridade pastoral, vamos convidá-lo. E o convidou para ser o pastor da igreja. A Assembleia sentiu, todo mundo, então fechou com o pastor. No domingo seguinte, o pastor prega o mesmo sermão. E aí, claro, vão resmungar. Igreja assim.
Não, vamos à noite, quem sabe. Chegou a noite, mesmo sermão. Aí disse, rapaz do céu. Eu sei que os presbíteros, os diáconos, iam ficar com a pulga atrás da orelha. Rapaz, a gente trouxe um cara maluco para pregar aqui. Quarta-feira, mesmo sermão. Primeira quarta-feira dele na igreja. Mesmo sermão. Aí eles reuniram lá. Disseram, olha, não dá. Se ele pregar o mesmo sermão domingo de manhã, a gente precisa de confrontá-lo. E ele, pregou o mesmo sermão domingo de manhã. Aí, conselho, a junta, reuniu com ele e disse, meu irmão, nós estamos preocupados com o senhor. E ele respondeu, e eu com vocês. Nós queremos saber quando é que o irmão vai pregar algo novo. Quando é que o senhor vai começar a pregar algo novo? E diz, bem, irmãos, eu creio que será quando vocês começarem a obedecer o que Deus está falando a nós nesse tempo. Quando eu perceber que vocês já ouviram o que Deus está falando-nos e colocando isso em prática, então eu vou partir para outra coisa. O que parece, irmãos, é que desde que os homens não estavam ouvindo a Deus, naqueles dias, ele raramente se preocupava em falar com eles. Mas talvez nós devêssemos considerar duas coisas. A palavra do Senhor é rara hoje. A palavra do Senhor é rara hoje, irmãos. Por exemplo, hoje de manhã eu fui fazer minha meditação e já coloquei no canteiro. Irmãos, não dá isso aqui, ó. Eu disse, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor fala ao meu coração. Deus, que bom saber disso, do teu caráter. Que o Senhor demora. Que o Senhor é longânimo. Que o Senhor me ama com longanimidade. O Senhor caminha comigo. O Senhor zela por mim. O Senhor não me joga fora. Não é raro, irmãos. Deus tem falado. Mas nós temos perdido a capacidade de ouvir a palavra de Deus e reconhecê-la como tal, irmãos. Nós temos perdido a capacidade de ouvir a palavra de Deus e reconhecê-la como tal. Consideramos assim como um bom discurso. Sabe aquela comida que você come, depois você não liga mais? Eu acho que é assim que nós portamos, irmãos. Que sermão fantástico, pastor. Sabe qual a vontade que eu tenho? É dizer, meu irmão, o que isso vai fazer na sua vida? Porque só é fantástico se você aprendeu. Se não é, foi conversa fora que nós jogamos em nosso tempo nessa manhã ou à noite.
Deus fala, irmãos, eu não sei até quando. Eu não sei quantas gerações a mais Deus vai continuar falando. Mas nós temos perdido a capacidade de ouvi-lo. Porque nós não temos ligado, irmãos, para essa palavra. Jabor é aquele crítico. Como é que é o nome dele? Eu acho que aquele cara, hein? Arnaldo Jabor. Eu acho que aquele cara estupendo. Ele fala algumas bobeiras. Mas a bobeira que ele fala falando. Ele diz que o Brasil não se sustenta na verdade, irmãos. Ele diz que o Brasil se sustenta na mentira. Quando a verdade aparece, ela destrói a nossa estrutura. O Brasil não se sustenta na verdade. Quando a verdade chega, ela põe de presidente a lixeiro na rua. Então é preciso mentir. Agora vou dizer uma coisa para vocês. O reino de Deus se constitui na verdade, verdade absoluta. Não faça de conta, querido. Não faça ouvido de mercador. Nós vamos ver no próximo domingo. Eli fez ouvido de mercador e o julgamento de Deus chegou pela boca de um menino. Leia esse texto de novo em casa. E Deus diz assim, nenhuma palavra desse menino Deus deixou cair por terra. Não se iluda, não faça de conta, irmãos. Isso é para o líder, para o pastor, é para os filhos de pastor, é para os presbíteros, é para os diáconos, para os missionários. Não se iluda, queridos. Não se iluda. Ouça o que Deus está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz. Vamos colocar em pé e vamos orar, queridos. Pai amado, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Para que essa palavra seja reconhecida e obedecida como palavra do Senhor. Porque o é. As Escrituras foram abertas, o Teu Espírito Santo é o tradutor delas aos nossos corações, de maneira que não há nenhuma, Senhor, mas nenhuma dúvida com relação ao que ouvimos do Senhor. O Senhor falou individualmente. E que o Teu Espírito Santo nos faça obedecê-la. E que o Senhor traga salvação àqueles corações que ainda não têm certeza disso. Para que todo o estoque de bênçãos estejam disponíveis, Senhor, para estas pessoas e para cada um de nós. Pai, acompanha-nos para a vida. Para o fora do templo, para nossas casas, para as ruas, para os relacionamentos interpessoais, para os confrontos da vida, Senhor, que todos os dias nós nos enfrentamos. Que possamos identificar, Senhor, as oportunidades de manifestarmos-nos como servos do Senhor nesses ambientes. Deus, ajuda-nos a ouvi-lo,
em todo tempo. Fala conosco, Deus, e nos deixe prontinhos para ouvir o Senhor. Repita. Fala comigo, ó Deus, tantas vezes quanto eu preciso ouvi-lo. Desobstrua, Senhor, os meus ouvidos. E se há em qualquer um de nós iniquidade que esteja impedindo ouvir o Senhor nitidamente, que o Senhor desobstrua, em nome de Jesus, para que possamos usufruir, ó Deus, da bênção de tê-lo como nosso Deus. Acompanhe-nos, Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.